Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do MGCast, o podcast do Rancho MG. E hoje nós recebemos um homem público que tem construído sua trajetória com responsabilidade, posicionamento e compromisso com a população de Paraíso do Tocantins. Vereador atuante, agropecuarista, agrimensor e defensor dos valores da família. Ele carrega consigo princípios firmes, fé cristã e uma visão clara de serviço à comunidade. Um líder que acredita que política se faz com diálogo, presença e propósito. Seja muito bem-vindo, vereador Josival Rodrigues Barbosa. É um prazer estar aqui sendo entrevistado, levando esse diálogo com nossa amiga e empresária Nora, nosso amigo Neguinho do Ovo, grande empresário e protagonista das maiores festas do agro aqui de Paraíso. É um prazer enorme do vereador Josival estar aqui com vocês. Quem é Josival, além do vereador? Josival foi um pequeno jovem que veio ali do município de Miracema. Aos 9 anos vim para Paraíso para estudar. Antes de vir para Paraíso, tivemos uma professora em casa naquele tempo. Mas antes, às vezes, da gente pegar a aula, nós tínhamos que pegar o cavalo para o pai, tinha que fazer todos os afazeres para poder ter aquela aula. Então, daí nós viemos para Paraíso aos 9 anos, Josival veio para Paraíso, me considero um paraísense nato, né, que estou aqui desde menino em Paraíso. Daí construí a minha trajetória aqui, estudando e trabalhando em Paraíso. E comecei a minha vida em Paraíso, sentindo que é a melhor cidade do estado do Tocantins, e aqui me estabeleci. Então a gente já se conhece, a gente tem uma trajetória grande, como de amizade, como de colega de aula também. E então a gente vai falar um pouco hoje, né, da sua vida, da sua trajetória, de todos. Como começou sua caminhada na vida pública? Eu sempre fui um homem público, né? Não era político, mas sempre fui um homem público. A minha vida foi pautada em ajudar as pessoas. E sentindo que eu poderia ajudar de uma forma melhor, um dia eu estava ali na loja, que nós também somos comerciantes, aqui no Sonho de Criança, e chegou um homem e falou para mim: Josival, Deus quer te honrar de uma maneira diferente aqui em Paraíso. E eu falei: olha, eu já sou muito honrado, Deus já tem me abençoado, eu tenho uma esposa linda, tenho filhos, sou um homem trabalhador, então eu creio linda, que Deus tem já me honrado muito, ele quer te honrar de uma maneira diferente. Daquele dia em diante eu cheguei em casa vendo um projeto de Deus de outra forma, e passei a ver que eu ia colocar o meu nome como candidato a vereador para me ajudar o povo de uma forma diferente. E assim fiz, coloquei meu nome pela primeira vez, fundamos um partido aqui que era o Avante, meu pastor Nilton, bom dia meu pastor Nilton, e dali nós tiramos o vereador Josival, que hoje está aqui atuando. Coisa boa, é pelo segundo mandato, né, Josival? O terceiro? Segundo já, né? Segundo mandato que eu estou hoje. Que coisa boa. O que te motivou a entrar para a política? O que te motivou mais? Como eu já vinha falando, Neguinho, o que me motivou foi poder ajudar as pessoas, né? Da minha forma, eu sempre tenho ajudado na minha profissão como agrimensor. Eu chegava em uma fazenda para medir, para dividir, subdividir. Ali sempre eu fazia amizade e o povo me cobrava. E às vezes dali eu já cobrava como arrumar uma estrada. Sempre eu tive na vida pública, mas não era um político. E senti essa necessidade de poder ajudar melhor o povo, tanto do agro, rural, né? Tanto da zona rural como da urbana, né? Eu sempre ajudei o povo. Que coisa boa. Qual foi o maior desafio no início do seu mandato? São grandes os desafios de um vereador, né? Hoje ser vereador é servir o povo. Mas tem hora que a gente tem uns confrontos. Nunca você consegue ajudar todo mundo, né? Eu tive aí o desafio do IPTU, né? Porque eu fui das pessoas que lutei contra o IPTU em Paraíso, né?
E esse foi um grande desafio. E depois nós fomos cobrados pelos órgãos judiciais, que tinha 11 anos que essa pauta era para ser pautada, era para ser votada e estava sendo protelada. E nós fomos convencidos de que tínhamos que votar. E o que acontecia? Tinha muitos lotes aqui em Paraíso que eram avaliados, valorados por R$ 1.700, R$ 1.500, R$ 2.000. Nós sabemos que Paraíso é uma cidade hoje de 52 mil habitantes e que ela é bem valorada. Sim. E a justiça nos cobrava, os órgãos, que nós teríamos que votar isso, já tinha sido cobrado. Uma atualização de valores. Então fomos convencidos, estudamos o projeto e votamos ele. Então esse foi um grande desafio meu, foi votar da primeira vez, lutar contra, e já numa segunda vez que ele veio, eu ter que provar para a sociedade que era um projeto de valorização imobiliária. Não, o povo pensa assim, não é um IPTU, não, a valorização imobiliária. O seu lote foi valorizado. Então esse foi um grande desafio para a minha vida, uma grande luta interna. Mas hoje os paraisenses entenderam, nós vimos uma inadimplência nessa área, nós ajuntamos os vereadores, os mesmos vereadores que votaram a favor, nós lutamos para que houvesse uma redução daquele IPTU, um cálculo diferente para que isso acontecesse. Inclusive eu vi vereadores, às vezes, nós não temos oposição, vereadores de oposição que se colocam contra, dizer que eles conquistaram aquilo. Nós, vereadores, mesmo que votamos aquilo, reunimos com o prefeito e disse: prefeito, devido a essa inadimplência, está dando um choque econômico, vamos fazer isso. Então, trouxemos e votamos, todos os 15 vereadores do mandato atual votamos, e houve uma flexibilização nesse IPTU. Então, hoje nós já sabemos que está sendo aceito, às vezes onera em uns lugares, mas nós sabemos que Paraíso realmente foi muito valorizada. E como a sua fé cristã influencia nas suas decisões? O Neguinho e Nora, eu acho que a fé é o firme fundamento daquelas coisas que a gente crê e não está vendo. Eu acho que a fé cristã é tudo para um homem, né? Quando eu não era um cristão, não era, como diz um crente, hoje eu me sou um crente há mais de 25 anos, há 30 anos, eu saía no automóvel, às vezes eu tinha medo de morrer, porque nós sabemos que nós temos um encontro com Deus, não é só quando Ele voltar. Nós somos conscientes de que Deus vai vir buscar o seu povo aqui. Exato. Mas às vezes nós vamos ao encontro dele. E eu tinha muito medo de um acidente, muito medo de brigas, dessas coisas, porque eu era um homem carnal. Daí eu aceitei Jesus e a minha vida passou a não ter esses temores, esses medos. Porque nós servimos a Jesus no dia a dia, nós tentamos fazer o certo para que no dia que Jesus vir nos buscar, nós estarmos preparados. Então, assim, a vida cristã é uma base para a família, é uma base para o trabalho, é uma base para a nossa salvação. Eu acho que a vida cristã é tudo na vida de um homem, de uma mulher, de um casal. Amém. E quem foram as suas maiores referências? Eu tenho uma referência familiar, né? Meu pai, minha mãe, né? Minha diretora, Dona Eudete, foi minha primeira diretora no Amâncio de Moraes. É uma referência. Meus primeiros professores ali, que foi de segundo ano, eu fui, como diz, ensinado na fazenda, mas quando eu cheguei aqui, Dona Eudete me acolheu, meus professores, sinto que foram meus pais. Até hoje, quando eu os encontro, eu abraço, foram minhas referências. E hoje nós temos a referência que é o Evangelho, né? O Evangelho é a referência da família, a referência da minha vida, do meu trabalho, e eu tenho essas muitas referências boas de Paraíso, e eu vivo para servir também e para ser uma referência. Bem. Seu Josival, como já falamos, é um prazer o senhor estar aqui com a gente, conhecendo um pouquinho da sua história, da sua trajetória.
E hoje nós vamos perguntar, assim, mais uma vez, quais as áreas que o senhor considera prioridade no seu mandato? Eu, como tenho falado, venho do agro, eu sempre tenho lutado pelo agro, mas também, como a senhora falou aí, eu sou agrimensor, tenho há mais de 30 anos que eu trabalho no ramo de legalização imobiliária, né, de fazer escrituras, fazer memorial, e eu vejo a alegria das pessoas quando recebem a sua escritura. Então, hoje não tem um desses loteamentos, dessas legalizações que tem, que não tem uma solicitação, um pedido do vereador Josival. Se você for olhar todos os setores que foram legalizados, tem uma solicitação minha, tem a minha cobrança. Então, eu acho que a legalização imobiliária ela é um das minhas prioridades. Tá, e qual o projeto que o senhor mais se orgulha de ter defendido até hoje, no seu mandato também? Hoje nós somos defensores do agro, somos defensores da igreja, somos defensores de todos os projetos bons. Você pode ver aí que na saúde, eu atuo na saúde, eu atuo na educação, eu atuo no esporte. Então, todas as áreas que vêm para o vereador Josival, ele é atuante. Eu não sou aquele vereador que me qualifico só na zona rural, porque vim da zona rural. Só na ação imobiliária, como diz na legalização, porque conheço aquela área. Mas eu sou um representante do povo, defendo todos os projetos bons para Paraíso, eu sou um defensor. Tá certo. Então, nesse caso, todas as demandas que surgirem, o senhor está ali apto a ajudar, né? Contribuir, né? Sim, eu tenho defendido todas as áreas. Tem muita gente que diz, não, o vereador, para ser um vereador, ele tem que defender só uma linhagem. Hoje, eu defendo muito a linhagem dos cristãos, né? Todas as demandas dos cristãos, elas vêm para mim, né? Até porque apoio pessoas cristãos, né? E quando eu envio as minhas emendas, eu envio para entidades filantrópicas que venham trazer benefício ao povo de Paraíso. Então, assim, eu tenho destinado as minhas emendas para entidades sem fins lucrativos também que venham ajudar a sociedade de Paraíso. E como que o senhor enxerga hoje o papel do vereador na nossa cidade? O vereador é um servidor. Se ele não servir para servir, não serve para ser vereador. Então, todos os momentos, em todos os lugares que você tiver, você tem uma petição. Se você não souber lidar com aquilo, você não serve para ser vereador. Você pode ver que eu sentando com você e conversando com vocês, com esse casal lindo aqui, nós já percebemos uma necessidade na sua área. Então, em todo e qualquer lugar que você estiver, você tem uma demanda a trabalhar ela. E tem alguns vereadores que às vezes eles correm da demanda. E eu não, eu sou aquele vereador que atendo a todos. O que eu posso resolver, eu resolvo. O que eu não posso, eu falo, não é ossada minha, não posso. Tá certo. E como o agro influencia na sua visão política? Olha, eu tenho falado que eu defendo, em primeiro lugar, a família, né? Em primeiro lugar, Deus, depois a família, depois o agro. Eu sou um defensor dessas três junções aí. Mas o agro, hoje, se nós perceber, toda a alimentação, desde aquele varredor de rua até o juiz, até o prefeito, depende do agro. Depende do agro. Todos nós dependemos do agro. Então, por isso, eu sou um grande defensor do agro, até porque eu vim de lá, né? Exato. Até porque eu vim de lá. E o que ainda precisa avançar em Paraíso? Hoje nós vemos que Paraíso tem desenvolvido muito. Eu sempre tenho falado que nós temos um Paraíso antes Celso e depois do Celso. Eu quero parabenizar aqui, aproveitar esse podcast para parabenizar o meu prefeito. Exatamente. Tem trabalhado um jovem que assim que eu me elegi, eu falava, esse menino, meu menino prefeito, né? Um prefeito que tem uma atenção voltada realmente para Paraíso. Tem trabalhado muito para Paraíso. Mas um marco para Paraíso, que até um conselho para o nosso prefeito Celso, seria nós dar uma embelezada, uma arrumada nessa BR-153. Eu tenho pedido
mas eu não sei o que acontece. Mas assim, precisa dar uma arrumada na BR-153, que essa é uma das demandas que o povo de Paraíso cobra. Às vezes nós temos a rejeição de alguns comerciantes, mas só nós tentar adequar o projeto de forma que não venha prejudicar Paraíso. Eu acho que é uma das principais coisas que devem ser feitas para Paraíso, porque Paraíso hoje é muito bonita. Paraíso hoje é um polo comercial, nós sabemos disso. Exato. É um polo do agro, é uma cidade do boi. Como diz o povo, o Brasil passa por aqui. É, né? passa por aqui, como diz. E nós, ao passar na BR-153, nós não vemos essa beleza que é Paraíso. Que deveria ser, né? Então é isso que eu vejo que precisa ser feito em Paraíso. Isso aí também já vem uma demanda também, que não é só isso, é municipal, né? Ela já não é municipal, ela já vem do DENIT, né? Então o DENIT federal também, né? ela já é uma obra federal, então é por isso que está demorando. Porque os projetos do prefeito, ele já busca, assim, igual vocês, vereador, acabou de falar, vocês jogam em coisa, mas não tem como vir porque é federal, e demora mais a demanda por causa disso, né, também, não é? Essa BR-153, ela teve projetos, ela teve uma audiência pública, assim, acho que nos comércios, e não houve, acho que, uma aceitação total do povo. Então foi refeito esse projeto e ele vai ser proposto. Agora, o que eu estou falando é da necessidade que nós temos. Né? Por quê? Porque Paraíso é muito bonito. Muito bonito. Mas quando nós passamos na BR, nós não vemos, é igual um IP. Quando você vê o pé de ipê sem folha, você não sabe a beleza que ele é. Quando ele está florido, né? Quando ele está com aquelas flores, é bonito. Então, assim, nós arrumando essa BR, nós vamos ver a beleza geral de Paraíso. Aí nós estamos no paraíso. Né? Aí nós estamos no verdadeiro paraíso. Seu Josival, tudo que a gente faz na vida tem as críticas, né? Tem as críticas construtivas e as destrutivas, né? Daquelas pessoas que nunca fizeram nada, mas estão ali para criticar. Como é que o senhor lida com as críticas hoje? Nora e Neguinho, essas críticas, se nós não aprendermos a administrar, nós não podemos ser vereador. Hoje, exatamente, nada que você vai fazer, você consegue agradar a todos. 100%. Quando você agrada 60%, você já está agradando muito. Muitos que criticam os vereadores, às vezes, porque não conseguiram chegar lá. Eu vejo muitos assim. Mas muitos, às vezes, têm as críticas construtivas, sei aceitar, sei o correr atrás, sei o entender. Mas nós não podemos absorver para nós aquelas críticas destrutivas. Isso é em todos os âmbitos da nossa vida. Nós temos que saber administrar isso, entendeu? Filtrar essas críticas. Filtrar essas críticas, porque senão você se autodestrói. Então, quando a crítica é construtiva, você tenta organizar. Quando ela é destrutiva, você joga na sacolinha furada, deixa ela para lá. E a questão é administrar. Exatamente. Josival, qual a importância da fé na sua trajetória? Igual eu tenho falado, a fé é tudo para o homem, para o ser humano. Porque assim, o homem, ele nasceu, quem conhece um pouco da Bíblia sabe que ele nasceu para adorar a Deus. Nós que somos teimosos, né? Se nós prestássemos atenção ao pular da nossa rede ou da nossa cama, nós já estaríamos adorando a Deus, agradecendo pelo fôlego de vida, porque esse fôlego que a senhora está folguejando aí, e o senhor e eu, depende de Deus. Verdade. É só ele bater o dedinho ali, ele pode tirar. Então, nós nascemos para adorar a Deus, para entender que Deus é o criador de tudo. Então, a fé, para mim, é a base de tudo. É a base da família, é a base do trabalho, é a base da nossa vida. Como equilibrar vida pública e família? A minha vida pública, ela é pautada na família. Quando eu parti para o lado público, primeira coisa que eu fui foi conversar com a minha esposa, ela disse: Josival, eu não quero. Depois eu mostrei para ela que era um projeto de Deus, ela inclusive viu, e ela caminhou comigo. Então, onde eu entro, se eu não tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho amigos. Então, assim, para mim, eu não vi dificuldade, porque a minha família me abraçou. E eu tenho 3 filhos que abraçam o meu projeto, trabalham junto comigo, e minha esposa nem se fala. Então, família para mim é tudo, família para mim a minha política é pautada na minha família.
você é agrimensor e o filho seu também é formado agora em agrimensura também. É agrimensor também ou não? Ou ele é engenheiro ambiental? Eu sou formado em agrimensura há mais de 30 anos, trabalho. Cheguei aqui com a mochilinha nas costas e eu saía nos caminhões aí, medindo terra. Lá o cara dizia, eu pegava aquela periferia, aquele povo mais pobre, que os mais ricos iam as pessoas que já tinham nome. E eu ia chegar lá, o cara diz, não, eu só tenho um bezerro, eu só tenho 2 galinhas, eu só tenho uma leitoa. E aquilo lá eu dizia, não, deixa aí. E eu aprendi a fazer topografia assim, e eu fui crescendo. E meu filho foi pegando gosto. Meu pai me ensinou a trabalhar aos 9 anos. 9 anos eu já trabalhava, como eu falei para você, que eu ia pegar o cavalo antes de aprender o beabá, como diz, né? E meu filho, eu comecei a colocar ele aos 9 anos dentro do escritório. Eu fui fazer curso de computação junto com ele para incentivar ele. E ali ele trabalhou comigo desde os 9 anos, o Atos, né? Atos Macedo, hoje engenheiro ambiental. Hoje o escritório está na mão deles. A minha empresa de postura de galinhas está na mão deles. Tem o Hudson, né? O Hudson, que hoje está formando em veterinária também, já atuando dentro da distribuidora, e tem o Arthurzinho que está lá dentro também. Então, assim, topografia foi a base, e tem uma família também envolvida na topografia, no meu projeto. A política testa os valores de uma pessoa? Eu vejo assim, Neguinho, testa sim. É muito bom. Eu gostaria que as pessoas passassem. Eu tenho até um irmão que é advogado, o Josenildo, disse, é muito bom que todas as pessoas passem por um processo político. E ele já foi vereador também, né, o Josenildo? Joselino já foi. Eu estou falando aqui do Josenildo. Ele falou assim, Josenildo, doutor Josenildo. Ele fala assim, é muito bom que todos passem por um processo político, porque um processo político, ele não é o momento da campanha, ele é o momento da vida. Todos os momentos você tem que tratar as pessoas bem. Isso não é só no processo político. Exatamente. Mas nós temos que tratar bem. Mas tem pessoas que acham que ele não precisa das pessoas e não trata. Não trata bem por achar que ele não necessita. E o político, ele precisa de todo mundo toda hora. Assim como ele pode ajudar todo mundo. Então ele precisa do povo. Então a política, ela é um processo na vida da gente. É um processo, e eu acredito que bom, quando nós levamos para o lado bom. Lógico que muitas pessoas levam para o lado da ambição, e aí a política não é boa para ele. O que nunca pode ser negociado nos seus princípios? Os nossos princípios, os nossos valores, eles nunca podem ser negociados. Eu vi ontem um depoimento do nosso prefeito, ele falando assim, nós nunca devemos fazer nada que envergonhe o meu pai, minha mãe, minha esposa e meus filhos. Então, você não pode negociar nada que venha envergonhar você diante da sua família, diante da igreja e diante das pessoas que você convive. Então, a política tem isso. Você tem que saber dosar, tem que saber viver ela, tanto na política, como na vida familiar, como na vida pública. Em todos os lugares você tem que saber dosar para que você não venha envergonhar as pessoas que estão ao seu redor. Que legado você quer deixar? Política, familiar e tudo. O importante do homem, o homem veio aqui nessa terra, como diz, igual eu falei, para adorar a Deus, mas nós temos que deixar um legado, deixar uma história. Deixar as minhas marcas na família, um exemplo familiar. Eu sempre tenho lutado para ser um exemplo na minha família. Às vezes a gente é até criticado por isso, né? Você deixou de fazer isso, você não me honrou nisso. Você é cobrado, né? Você é cobrado por isso. Mas meu principal legado é deixar ser um exemplo. Hoje eu tenho deixado um marco na política, né? Tanto é que eu fui eleito com, se eu não me engano, 360 votos da primeira vez. Esse ano, esse segundo mandato, eu quase dobrei. Então, 300 votos, né? Fiz 539, para ser bem preciso, 539 votos. Então, isso são legados, são histórias que você vai deixando. O que você é cobrado, você tenta fazer. O que você não pode fazer, você não faz. Então, é você ser o que você é, todos os momentos da sua vida.
Não tentar enfeitar e nem querer imitar alguém que está lá na sua frente. Vá com suas forças aonde você pode ir. Exatamente. E igual falou dos princípios, né? Que não pode ser negociado. Se for negociado, não são princípios, né? Porque um princípio, uma honra, um caráter, ela nunca é negociada, né? Isso mesmo. Nunca podemos negociar os nossos princípios, os nossos valores. Vou fazer um momentozinho ping-pong com o senhor. Pode definir com uma palavra ou com uma frase. Uma palavra que define sua missão. A minha missão aqui é servir a Deus, servir a família, servir os amigos. Uma palavra que define Paraíso. Cidade mais bonita do Tocantins. Um valor inegociável. A família, os valores mesmo, os princípios, nossos princípios. Um sonho ainda para a cidade. A nossa cidade, ela sempre vem crescendo, né? Meu sonho é ver essa BR-153 aí resolvida, né? Como nós já falamos. E uma frase que resume o seu mandato. O meu mandato, ele é pautado no amor, na dedicação e no carinho a todos de Paraíso. E fala sobre um sonho que o senhor deseja realizar pessoal, ainda para Paraíso, fora a BR-153. Paraíso, quando eu comecei a minha política, eu via Paraíso necessitando de faculdades, né? Eu sabia que o crescimento de Paraíso vinha pela faculdade. Então, nós investimos muito na educação. Muito na educação. Fale sobre o que representa a sua parceria com o Rancho MG. Rapaz, o Rancho MG, além de ser 2 amigos meus, eu me sinto muito valorizado porque vocês fazem uma festa que chama a atenção da cidade toda. Hoje eu digo que você é a 2ª melhor festa do agro, né? Você tem parcerias, você busca parcerias, vocês honram os parceiros. Então é muito bom estar do lado de pessoas que veem a gente. Então vocês valorizam o Paraíso quando vocês estão fazendo uma festa daquela. E pela primeira vez, como eu disse, eu não era nem contribuinte, patrocinador, né? Nem nada. Você me valorizou naquele lugar pela nossa amizade e me senti muito bem acolhido ali. E hoje eu sou um dos grandes defensores do Rancho MG e quero parabenizar vocês aqui. Nós somos muito gratos por isso. Muito grato. Parabéns. Uma honra ter o senhor com a gente lá. Na época você foi lá quem não puder ajudar, eu sei das dificuldades que tem, que toda vida eu falo na Câmara dos Vereadores, mas eu gosto que vá lá, mas nós prestigiar a nossa festa, pra gente ver você, pra gente falar de você lá. Você foi com o Walter, acho que foi o Walter Gotiz que te levou. Walter Gotiz. Via lá em cima, foi desce aí, Walter, traz o Osvaldo, que é meu amigo de colégio, então traga ele aqui pra ele dar uma palavrinha. Você já se sentiu no seu coração naquele dia que eu falei assim, o Rancho MG precisa de mim também, né? Eu achei muito bom, muita vantagem naquilo ali, porque às vezes eu busquei você lá, não foi para arrecadar dinheiro para você ser nosso patrocinador, com certeza foi pela nossa amizade e sim buscar uma parceria no outro ano, que eu falei no outro mandato, eu tenho no outro ano que vai ter de novo com fé em Deus, e hoje está aqui, você é a segunda vez, né? 2º ano que está dentro, mas nós terceiro ano. Isso é verdade, é o terceiro ano. Como você falou, no primeiro ano o vereador não tem a emenda, né? Ele só tem. Não, só tem. Não só sequente. E eu não podia contribuir, mas mesmo assim eu sentia honrado como representante da cidade naquele lugar. Com certeza. E como eu já falei aqui, gosto de contribuir com o agro, vi que sua festa é importantíssima para o desenvolvimento da nossa cidade e assim a diversão do agro, porque o agro é um ramo que trabalha 24 horas. Tem que ter um momento de diversão. E aquele momento seu ali é importantíssimo, aquela festa para a cidade de Paraíso. Com certeza. Se você tivesse que falar algo agora para a Câmara e falar com a população de Paraíso do Tocantins, o que diria? Só usa aquela câmera. Pode usar aquela câmera, pode falar à vontade de Paraíso. Não. Eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores, porque eu me sinto honrado de fazer parte daquela Câmara de hoje, a anterior e essa de hoje, porque nós defendemos realmente Paraíso. E tem muita gente, como vocês falaram, os críticos, eles criticam,
os vereadores estão, não sei o que lá, com o prefeito. Estamos fazendo projetos para Paraíso, concordando com Paraíso, construindo Paraíso. Quando nós contribuir com a legalização imobiliária, nós vemos ele entregar hoje quase 500 escrituras em Paraíso do Tocantins. Houve sim a colaboração de todos os vereadores. Então quero parabenizar a Câmara Municipal e parabenizar também o Executivo de Paraíso. Isso é muito bom. É porque, igual e você falou aí, né, das escrituras, tanto que é bom, que igual nós conhecemos Paraíso, eu conheço Paraíso de 1974, você já foi de 1900 eu cheguei aqui em 78. 78, é. Então já em 79, 80, nós já era colega de aula lá no 80 e pouco lá no colégio. Então, dessa trajetória, quem conhece Paraíso dessa época para cá, já sabe as mudanças que já teve, né? Porque já teve melhoria através de todos a Câmara de Vereadores, né? Que é aprovar projetos, essas coisas. Isso é muito bom isso daí. Eu acho que a parceria da Câmara de Vereadores ela é importante para o crescimento da cidade. Nós tiramos a base. Eu sei que o Celso se esforça muitíssimo. Ele, se você vê, direto ele está em Brasília ali, não é brincando, não. É trabalhando. E quando ele chega com os projetos, ele leva para a Câmara, nós discutimos o que tem que mudar, alguma coisa nós mudamos, mas aprovamos o bem para Paraíso, e por isso nós vemos Paraíso crescendo. É a importância da Câmara estar junto com o Executivo, Legislativo e Executivo, trabalhando junto em prol da cidade. Exatamente. E às vezes somos criticados por isso. Porque se cada um puxar para um lado, não gostei disso, nunca prova nada, né? Então tem que andar alinhados, né? Se o prefeito está buscando a parceria em Brasília, que é o lugar de ele ir buscar mais essas coisas aí, por que a Câmara também não vai ver com carinho os projetos que ele traz de lá, né, Josivaldo? Nós hoje vemos essas casas populares chegando aí. Eu honro muito o nosso prefeito, porque ele saiu de gabinete a gabinete junto com os vereadores do mandato passado. Nós fomos em busca dessas casas populares, né? Independente de quem estaria na frente, nós queríamos trazer o benefício para Paraíso. Eu estava junto, né? Fomos nos gabinetes de todos os deputados federais, gabinete dos senadores, junto com o Celso Moraes. Então, assim, buscando benefício, é uma parceria. Quando os vereadores vão para Brasília, o Celso faz questão de ir para fortalecer, para mostrar que Paraíso anda unido em prol da construção da cidade. E daí os deputados veem isso, veem que Celso é unido, Celso quer realmente construir. E daí vem emendas. Eu acredito, eu nunca vi uma enxurrada de emendas, vi para Paraíso tantas construções. Hoje o Celso ultimamente quase inaugura uma obra por semana. Para nós não é nem mais novidade de inaugurar. Toda semana, todo mês, uma obra por mês. Todo mês nós temos uma inauguração. Então, é essa união, é essa parceria que faz Paraíso crescer. A respeito do asfalto, eu acho que Paraíso hoje já tem mais de 95% asfaltada, não tem? Você que está mais por dentro? Não digo 95%, não vamos falar em percentual, mas o que nós vemos é que do jeito que vai caminhando, daqui para o final do mandato do Celso, nós não queremos ver nenhuma estrada de chão aqui dentro, nenhuma rua de chão. Tenho andado de ponta a ponta de Paraíso, vendo aonde não tem asfalto, e tenho feito requerimento cobrado, e olha lá que tenho sido atendido pelo nosso prefeito Celso. E nós estamos aqui cobrando ali o Alto Paraíso, setor ali, tem umas partes sem asfalto, até porque a legalização ali foi meio que difícil, mas já está em projeto de asfaltamento. Então eu acredito que até o fim do mandato do Celso não ficará nenhuma rua sem asfalto, eu acredito. Igual você falou do Alto Paraíso, isso já é uma questão já de documentação já do próprio setor, né? É porque tendo dificuldade da legalização, fica difícil para trazer benefício para o setor. Ali houve um problema de inventário do proprietário, aquela coisa toda. Então, mas assim, nós estamos passando por cima dessas dificuldades. Solicitei que seja colocado no projeto todas aquelas ruas sem asfalto do Alto Paraíso.
Aqui no MGCast, a gente não traz apenas políticos, trazemos pessoas de fé e propósito. Obrigado, vereador Josival, por dividir um pouco da sua história com a gente. É um prazer muito grande você contar a sua trajetória, sua história, sua legado que deixou aqui nesse MGCast. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui. A Nora tinha me convidado uma vez, eu não pude vir porque era o falecimento de um tio meu, e me sinto honrado por estar aqui, falando da minha vida e falando também desse grande movimento que vocês fazem dentro de Paraíso. Eu que agradeço, sinto agradecido. Um abraço carinhoso do seu vereador, do seu amigo Josival Barbosa. E a honra é nossa, seu Josival. E com a sua história, se a gente já admirava, a gente passa a admirar mais ainda. Porque é uma história linda, criada nos princípios de Deus, da Bíblia. Então, só isso aí já, como diz, mexe com o coração de todo mundo, né? Porque sem Deus a gente não é nada. E o senhor está provando isso aqui para nós hoje. E é uma honra receber o senhor aqui. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E é Deus, fé e família, né? Que é uma gratidão, um homem sempre prestar sua saúde, sua vida, sua dignidade à família. Família, abaixo de Deus, é tudo, né, Josival? É a base da sociedade, é a família. É a primeira instituição que Deus criou. Muitos não honram, né? Às vezes até disfarçam das pessoas que defendem a família. Mas olha, que coisa bonita, um casal aqui andando junto. A gente vê que tem dia que tá tudo muito difícil, mas quando nós estamos dois juntos, não é melhor? Exatamente. Então, eu falo sempre que a gente é um cordão de 3 dobras, né? Quando tem Deus e o casal unido, nada afeta, né? Tudo Deus e a família, né? E os valores. Os valores. Pronto, mas nós vencemos. Mas nós vencemos. Exatamente. Pois é, pessoal, nos acompanhe no nosso MGCast. Acompanhe o vídeo da nossa entrevista com o vereador Josival Barbosa. Sigam, compartilhem, comentem. E estamos aqui até o próximo episódio. Muito obrigada. E foi uma belíssima conversa, uma belíssima história. Eu tenho certeza que o pessoal não vai arrepender de ouvir, de escutar e de assistir esse podcast. Muito obrigado a todos.